O principal motivo pelo qual um homem não faria um procedimento de preenchimento peniano para aumentar o pênis, com certeza seria por medo de alguma complicação do procedimento, por medo aí dos riscos que esse procedimento pode ter. Mas você sabe quais são os verdadeiros riscos desse procedimento? Então continue assistindo. Olá, meu nome é Paulo Esteves, eu sou médico urologista e andrologista. E hoje nós vamos falar então sobre os verdadeiros riscos desse procedimento de preenchimento peniano ou do aumento peniano não cirúrgico. Tá? Esse procedimento é muito comum e a gente vai saber agora quais são esses riscos. Mas antes eu quero pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações e curtir esse vídeo, para estimular a gente a continuar produzindo mais vídeos como esse. Bom, o procedimento de preenchimento peniano é muito arriscado? Eu vou falar para você a verdade, não, ele não é. Os índices de complicações dos procedimentos é extremamente baixo, tanto desse procedimento de preenchimento em qualquer lugar do corpo, seja ele na face, nos lábios, na região glútea, como também no pênis, o índice de complicação é baixo. Tá? Por sorte, é um procedimento extremamente seguro, mas a região peniana é uma região bastante diferente. Tá? A gente tem que lembrar que é um órgão que tem função reprodutiva, função urinária, função sexual, tem sensibilidade, tem um mecanismo de ereção. Então, é realmente uma região peculiar, bastante diferente do restante do corpo, onde esse procedimento é realizado há muitos anos. E por isso que a gente sempre recomenda que esse procedimento seja feito por profissionais da área, né, de preferência. Na minha opinião, o urologista é o profissional mais indicado para esse procedimento. Então vamos lá, quais são os riscos, o que pode acontecer de errado num procedimento como esse? Existem complicações que são gerais da técnica de preenchimento, como eu falei, em qualquer lugar do corpo, e existem complicações que são possíveis apenas na região genital por essas características diferentes de anatomia que o pênis tem. Vamos falar sobre cada uma delas. Então vamos começar falando das complicações gerais de um procedimento de preenchimento, tá? Em qualquer local do nosso corpo. Esse procedimento ele é realizado através de um furinho na pele, né? Uma agulha faz o furo e depois esse produto é aplicado ali dentro em alguma camada, algum tecido abaixo da pele para obter o objetivo que o paciente deseja. O primeiro risco, que é até o mais conhecido que a gente vai conversar aqui, é o risco de infecção. Tá, de ter alguma infecção naquela região. Esse risco é grande? Não. Se você faz o procedimento com toda a técnica asséptica, ou seja, com toda a asepsia do local, utilizando materiais estéreis, né, tudo realmente esterilizado, materiais descartáveis, foi feita a esterilização do local, não vai ter nenhuma bactéria. A gente costuma realizar esse procedimento exatamente igual a gente realiza uma cirurgia, tá? Então com a mesma asepsia. Mas sempre que você fura a pele, que você rompe a barreira de defesa aqui da pele, você pode ter uma inoculação de alguma bactéria e causar uma infecção. Esse é um risco do procedimento. Um segundo risco, que também é bastante conhecido, é o risco de alguma lesão vascular, ou seja, de complicações vasculares. O que seria isso? Tanto injetar o material, a substância, dentro de alguma veia, de algum vaso sanguíneo, ou então de romper alguma veia, algum vaso sanguíneo e formar um hematoma, um sangramento naquela região. Isso não é muito comum, tá? É extremamente raro, principalmente quando a gente utiliza a técnica mais segura, que é através de cânulas. Tá? Ou seja, o que são cânulas? Cânulas são semelhantes às agulhas, porém elas têm a ponta romba, elas são arredondadas, elas não furam. Tá? A gente faz o furinho na pele com uma agulha, depois utiliza a cânula. Essa cânula ela vai desviando dos vasos sanguíneos, ela não consegue furar um vaso sanguíneo e por isso não tem esse risco de uma complicação vascular. Um terceiro risco, que também é geral, é o risco da formação de nódulos ou granulomas. O que seriam isso? Nódulos ou granulomas você vai sentir basicamente na pele como bolinhas, tá? Bolinhas ali abaixo da pele, como se fosse um depósito do produto que ficou endurecido. Tá? Isso realmente é algo que não é tão grave quanto a infecção, quanto a complicação vascular, mas pode acabar comprometendo o resultado que o paciente espera. Tá? Esse tipo de complicação, ele é até um pouco mais comum, porém ele é facilmente tratável, facilmente resolvível,
E mais do que isso, ele é facilmente evitável, tá? Aplicando com a técnica correta, a gente consegue evitar que isso aconteça. Geralmente isso acontece quando ocorre uma deposição muito grande de produto, da substância, uma aplicação muito grande em um único local. Tá? Então foi uma técnica inadequada que pode levar a essa formação desse nódulo, e o granuloma já seria quando o corpo acaba reagindo com uma inflamação por conta desse nódulo. Mas o granuloma já é bem mais raro. A formação do nódulo é um pouco mais comum, mas a gente consegue evitar isso tranquilamente. Quarta complicação que a gente precisa mencionar, cada vez então menos grave, como vocês estão vendo, é a formação de irregularidades no procedimento, ou seja, o procedimento não ficar tão regular, ou então do resultado não ficar exatamente como o paciente gostaria. Tá? Isso é comum? Não é comum na região do pênis, não é comum. Em outras áreas do corpo pode ser até mais frequente, no rosto, né? Talvez seja algo muito delicado para algumas pessoas. Mas o pênis é basicamente um cilindro, né? A gente quer aumentar o volume desse cilindro, então dificilmente você vai ter um resultado que você não vai gostar, né? Se você queria aumentou 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, de acordo com aquilo que você queria, que você combinou com o profissional, não tem muito como você não gostar, mas enfim, alguns pacientes podem ficar com alguma irregularidade e acabar se queixando disso. Então é uma complicação que a gente precisa mencionar. E a quinta seria realmente a hipercorreção. O que seria isso? Seria um excesso, né, de produto. A gente ter colocado um volume muito grande, ter colocado demais e passar do ponto. O paciente achar que acabou ficando demais, exagerado. Também é uma complicação que pode acontecer, muito raro, né? A maioria dos pacientes, na verdade, quer aumentar bastante. Mas se isso acontecer, também é possível ser tratado, é possível a gente retirar a maioria dos produtos que a gente utiliza hoje em dia, tá? E também pode ser evitado fazendo o procedimento em mais de uma sessão, né? Se a gente não aplicar tudo de uma vez, aplica um pouco na primeira sessão, vê como é que ficou, vê se ainda quer colocar mais, aplica mais um pouco, vai chegando lá aos poucos, dificilmente você vai passar do ponto e colocar demais. E agora vamos falar um pouco das complicações que são específicas da região genital, não do procedimento de preenchimento em si, mas do preenchimento peniano, tá? A primeira delas seria a lesão uretral, ou seja, como eu falei, o pênis tem a função urinária, tem o canal da uretra ali na parte ventral do pênis, na parte de baixo, e essa região, obviamente, não tem que ser preenchida, senão você vai acabar ou comprimindo a uretra, ou injetando a substância dentro da uretra, do canal da urina, causando uma obstrução urinária. Então, é uma complicação, sim, mas é algo que realmente a gente não imagina que aconteça na mão de profissionais que são experientes. Uma segunda complicação, essa potencialmente muito grave, seria a aplicação do produto dentro do corpo cavernoso do pênis, tá? Como vocês sabem, o procedimento ele é feito por fora do corpo cavernoso e abaixo da pele. Então aqui no pênis a gente tem 2 cilindros, tá? O corpo cavernoso ele é constituído por esses 2 cilindros que ficam aqui em paralelo até a glande. Tem a pele e tem algumas camadas aqui dentro. E esse procedimento tem que ser feito colocando a substância dentro dessas camadas, não dentro do corpo cavernoso do pênis, que é onde se enche de sangue, onde tem um fluxo de sangue muito grande, entrada e saída de sangue, e que se você colocar o produto lá dentro, com certeza vai gerar complicações graves, potencialmente até uma necrose do corpo cavernoso, uma perda do pênis, uma amputação do pênis, infecções graves ou embolia, esse material acabar subindo para o corpo, para a circulação do corpo. Então, é um cuidado muito importante na aplicação desse procedimento. Um outro cuidado que a gente precisa ter, uma terceira complicação, é com relação ao prepúcio ou a fimose. Para os homens que têm ainda o prepúcio, que tem uma fimose, que a pele já é mais fechada, ou tem um prepúcio longo que cobre toda a glande aqui, aqui tem que ser feito um procedimento com bastante cuidado, né? Algumas pessoas que não têm experiência em realizar até preferem não realizar o preenchimento na região do prepúcio. Ele pode ser feito sim, mas com cuidado, porque senão você vai acabar estreitando demais a abertura do prepúcio e causando uma fimose, fechando a abertura do prepúcio, e com isso o paciente simplesmente não vai conseguir abaixar a pele para expor a glande, para lavar, para tomar banho, para urinar, para ter relação sexual,
né? E aí depois você vai ter que tratar essa complicação. Então, uma complicação essa já um pouco até mais frequente, né? A gente já tive a oportunidade de ver isso em alguns outros pacientes, a aplicação inadequada na região do prepúcio. Uma complicação que é bastante temida é com relação a afetar a sensibilidade do pênis, tá? O produto, quando aplicado da maneira correta, na região certa, ele não vai afetar em nada a sensibilidade do pênis. Porém, se ele for aplicado na glande, sim, você vai acabar tirando a sensibilidade aqui da glande. E, claro, a gente tem na região aqui do corpo do pênis, principalmente na região dorsal, superior do pênis, nervos que trazem a sensibilidade de todo o pênis, e existem uma série de cuidados que têm que ser tomados para você não lesar esses nervos, não causar uma aplicação em cima desses nervos. Essa é uma possível complicação do procedimento, principalmente por pessoas que não conhecem a anatomia da região. Então, basicamente, essas são as complicações específicas da região peniana. Tem as complicações gerais, de qualquer preenchimento em qualquer lugar do corpo, e as específicas, mas um detalhe importante é que essas complicações gerais, por exemplo, a infecção ou a complicação vascular, no pênis, elas têm um agravante, né? O pênis ele já é uma região que é potencialmente mais contaminada do que o rosto, por exemplo, pode ter bactérias mais facilmente, por isso o cuidado com a infecção tem que ser redobrado. E uma complicação vascular numa região do rosto, às vezes é facilmente tratada. Já na região do pênis, ela pode ser mais dramática, ela pode ser mais grave, porque é uma circulação terminal, né? É como um dedo, em que é uma região terminal, ou seja, só tem uma entrada de sangue. O sangue todo vai da base até a ponta. Diferente, por exemplo, do rosto, que você pode ter várias fontes ali de circulação, né? Circulação colateral, sangue vindo de outras regiões. Então, uma lesão de um vaso pode ser menos grave do que, por exemplo, na região do pênis, por conta dessa característica da circulação. E agora, um ponto mais importante, né? Como evitar, então, essas complicações, já que eu falei no início do vídeo que é um procedimento extremamente seguro e que tem baixíssimo índice de complicação. É muito simples, tá? Para evitar essas complicações, a gente precisa ter uma técnica apurada, a gente tem que seguir todos os protocolos de segurança, realizar o procedimento num lugar adequado, com profissionais adequados, com material adequado, utilizando substâncias de boa qualidade, tá? E tudo isso influencia muito, não apenas na segurança, no resultado do procedimento, mas também no custo. Muitas vezes a gente vê profissionais que realizam esse tipo de procedimento por valores extremamente baixos, né? Eu tive pacientes que já me falaram assim, nossa, o valor era muito baixo, eu achei estranho e acabei não indo fazer lá. Realmente, às vezes não tem como nem comprar um material de boa qualidade com aquele valor que um profissional está cobrando. Então, sempre que você estiver interessado por esse tipo de procedimento, procure profissionais bastante habilitados e capacitados, verifique a técnica desse profissional, verifique a segurança, né, os cuidados que ele tem com a esterilidade, com a asepsia do procedimento, para que seja feito tudo de maneira estéril, e com certeza, seguindo esse protocolo, os riscos de complicação são extremamente baixos mesmo. É isso que a gente vê na literatura médica, que é um procedimento extremamente seguro, tá bom? Espero que vocês tenham tirado as dúvidas e tenham perdido o medo desse procedimento, né? É normal o homem ter medo com qualquer coisa que envolva o pênis, mas espero que o vídeo tenha ajudado vocês a perder esse medo e que, se vocês tiverem interesse, que vocês vão atrás e realizem o procedimento, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixem aqui sua curtida, se inscrevam no canal. Se ainda tiverem dúvidas, deixem nos comentários que a gente vai respondendo assim que for possível. Entre em contato também, aqui tem o telefone, tem o e-mail, todos os contatos do nosso consultório. Cuidem-se e até o próximo vídeo.